Então, muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos encontramos reunidos para a nossa primeira aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica da Seara de Jesus. Nesse momento, nós vamos convidando Jesus a entrar na nossa casa, a acalmar o nosso ser. Vamos respirando, vamos nos acalmando, vamos tirando esse momento para nós, na presença de Jesus. Que Ele permaneça na nossa casa, permaneça com os nossos familiares, as pessoas que vêm à nossa cabeça, à nossa mente, ao nosso pensamento. Que Jesus alcance e envolva a todos no seu amor e na sua paz. Que assim seja. Hoje, então, conforme eu tinha dito, é a primeira aula do nosso módulo 6. Já estamos há 6 anos estudando, que maravilha, que coisa boa, não é mesmo? Então, hoje é a primeira aula do nosso módulo 6. Em continuação ao nosso livro A Caminho da Luz, porque nós estamos estudando esse livro, então vamos continuar estudando. E quão grande é esse livro, quantas contribuições ele tem nos oferecido para o nosso crescimento e nosso despertar. Então, num primeiro momento, vamos seguindo, só um minuto. Eita, foi. Falha técnica, acontece. Então, o livro é A Caminho da Luz, conforme nós estamos vendo aqui. Eu trago a primeira capa aqui desse livro, que é parecida com a minha, é igual à minha, Tem essa capa e trago uma outra capa desse livro também. Esse, A Caminho da Luz, é uma capa aí, acredito que seja um pouco mais antiga, mas é o mesmo livro A Caminho da Luz. E o que nós vamos entender quando eu falei que esse livro nos traz grande conhecimento, nos traz grande oportunidade de evolução? Porque é através desse livro escolhido para os nossos estudos que nós estamos conhecendo a história da civilização humana à luz do Espiritismo. Portanto, de novo, quão grandioso é esse livro na nossa vida. Eu vou recordar aqui para nós no início da nossa aula de agora, mas eu vou recordar tudo o que nós já aprendemos da civilização humana. A primeira aula, a Gênese planetária. A segunda aula, a vida orgânica. Depois nós estudamos as raças adâmicas. Depois nós estudamos a civilização egípcia. Só lembrando novamente, nós estamos estudando a história da civilização, a história do homem, da mulher, do ser humano, nas civilizações, nas diversas civilizações que há no globo terrestre. Depois nós estudamos a Índia, foi a 5ª aula. Depois a família indo-europeia. Depois nós estudamos o povo de Israel. Depois nós já vimos a China milenária, as grandes religiões do passado e agora, 10ª aula, a Grécia e a missão de Sócrates. Portanto, voltando a repetir, todas as aulas nós estamos estudando a história da civilização, o que cada um dos povos contribuiu, agregou na nossa vida. A aula de hoje não vai ser diferente, só que nós vamos trazer a contribuição da Grécia, o que ela nos trouxe e as escolhas que fizermos. Seguindo então, meus queridos irmãos,
O texto ou a aula começa falando para nós: os principais enviados que precederam a vida de Jesus foram. Portanto, quando o livro fala que nós vamos estudar a história da civilização, nós somos o papel central da história. Sempre o homem, o ser humano, esteve envolvido na evolução da história. Ao longo de milênios, vamos recordando aí da primeira aula, a Gênese planetária, quando o planeta esquentava larvas e altas temperaturas e o planeta começou a esfriar e vieram os primeiros embriões, os primeiros germes, os primeiros protozoários, conforme nós já vimos tudo. E de lá para cá nós estamos caminhando. Pois então, os principais enviados que precederam a vinda de Jesus, porque antes da vinda de Jesus, que já era anunciado há muito tempo, tiveram irmãos que antecederam a vinda de Jesus, anunciando a sua chegada. Quem foram? Foram esses profetas do Antigo Testamento. Diversos profetas, ao longo dos séculos, foram inspirados por Deus para anunciar e profetizar a vinda do Messias. Nós bem sabemos, nós que estamos estudando a doutrina espírita, bem sabemos que tiveram os antecessores do Cristo que já vinha anunciando a chegada de um Messias. Nós já tivemos aula sobre isso. Eles detalharam aspectos do seu nascimento, do nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a paixão e ressurreição. Entre eles destacam-se Isaías, o profeta Isaías, conhecido por ser um profeta messiânico da era messiânica, profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Isso, para quem quiser ir lá olhar, está no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Miqueias também é um profeta, antes de Jesus, Antigo Testamento. Profetizou que o Messias nasceria em Belém. Isso está em Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Zacarias, também profeta, profetizou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Percebe então que os antecessores do Cristo já vinham anunciando a vida, o nascimento, a paixão e tudo o que se relaciona e a ressurreição do Cristo. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Quando nós abrimos o Antigo Testamento, nós vemos que o último livro é o de Malaquias. Ele previu a vinda de um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. Isso está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Paramos por aqui? Não, João Batista. João Batista, que nós já falamos dele, vamos recordar um pouquinho. João Batista, que era primo de Jesus, ele é filho de Isabel, que é prima de Maria, mãe de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus, tinham grande afinidade um com o outro. Jesus o amava, como também amou a todos os irmãos, mas João Batista é considerado o mensageiro direto que preparou a transição para o Novo Testamento. Então, João Batista, Antigo Testamento, Lógico, ele participou daquela transição, porque a partir do encontro de Jesus com João Batista batizava as pessoas lá no lago de Genezaré. Jesus chegou lá para ser batizado, causou estranheza a João Batista porque já conhecia o seu primo Jesus, não sabia que Jesus era o Messias anunciado naqueles tempos
e anunciado ou esperado ou enviado por Deus, nosso Pai. Mas, então, Jesus, quando chegou lá, João Batista, que batizava as pessoas num ato simbólico de arrependimento. Então, as pessoas que estavam arrependidas e queriam uma vida nova daquilo que estava sendo falado naquele tempo. Olha, vocês têm que se arrepender do pecado, vocês têm que ser criaturas novas e eu batizo vocês para simbolizar esse arrependimento, e a partir do momento em que você é mergulhado na água desse batismo, você é uma nova criatura e a partir daí você passa a ser uma mudança dentro de você mesmo. Então, João Batista, ele era o enviado para pregar o arrependimento e batizar, preparando o povo para a chegada de Jesus. Recordemos que depois que ele batizou Jesus, aconteceu aquele fenômeno do céu se abrir, né, uma luz vir do alto, descer uma pomba, né, que era o Espírito Santo, né, a simbologia do Espírito Santo, mas isso daí não é tão importante não, porque depois o que eu queria falar para vocês é que então João Batista, aquela voz vinda do alto, reconheceu então que o seu primo Jesus seria o Messias que estava sendo aguardado quando ele falou aquela frase que sensibiliza a todos nós. Ele falou: agora é necessário que eu desça para que você suba. Então, a partir daí é que João Batista faz a transição para o Novo Testamento, porque a partir daí então ele desce, Jesus sobe e passa a comandar e a tomar o seu caminho na evolução de todos nós. O próprio Jesus confirmou que João Batista era o cumprimento das profecias sobre o mensageiro que viria antes dele. E aqui nós ingressamos no início da nossa aula. Item 10, a aula número 10, a Grécia e a missão de Sócrates. Então, eu já falei todas as aulas que aconteceram antes, né? Li quais foram os pontos, quais foram os títulos de todas as aulas anteriores, e essa nossa nós vamos falar sobre a Grécia e a missão de Sócrates. Conforme eu já disse, o ser humano sempre esteve presente na evolução, né? Então é sempre nós, através da reencarnação, indo e voltando e procurando se melhorar. Hoje nós vamos trazer os pontos relevantes sobre a Grécia, os povos, a civilização que habitou ali, qual foi a contribuição de cada uma delas para o nosso prosseguimento, e também a missão de Sócrates, esse irmão que tantas coisas fez por nós, e nós vamos ver, nós vamos aprender na aula de hoje. Então, o texto do livro começa falando nas vésperas da maioridade terrestre. Então, nós já estávamos no ponto preparado para atingir uma maioridade terrestre. Quando a gente se torna adulto, nós ganhamos direitos que até então almejávamos, mas não tínhamos, porque ainda nos faltava a maioridade, né, aquele requisito para nós aprendermos coisas novas, usufruirmos de coisas novas. Então, nós estávamos nas vésperas da maioridade terrestre. E o que é que estava acontecendo então naquela época? Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, então os homens já se mostravam, lembrando do que nós já vimos em todas as outras aulas desse nosso curso, desse nosso livro A Caminho da Luz. Nós já encontrávamos diferentes e essa maioridade espiritual foi examinada das criaturas humanas, momento em que o Cristo enviou antes da sua vinda ao mundo numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes. Jesus, antes da sua vinda, pediu que irmãos viessem anunciando o seu reino,
preparando as pessoas que já estavam habilitadas ou prontas para entender esse momento novo que nós iríamos passar com a vinda de Jesus. Então, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar, a firmar de modo definitivo a maturação, o que já estava pronto do pensamento terrestre, né? A maturação, a melhora, né? do pensamento terrestre. Quando a carne está maturada, ela está pronta, né? Ela já está preparada do pensamento terrestre. Eu trago aqui porque ele comenta que Jesus enviou numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes. Nós possuímos lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, a escala espírita. Eu trago porque esses dois grupos de irmãos, os sábios e os benevolentes, eles fazem parte da segunda ordem na escala evolutiva que eu apresento para vocês. Eles são irmãos que têm o predomínio do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Nós vemos que eles são os irmãos da quarta e da quinta classe. Vamos lá, que a gente vai dizer agora um pouquinho de cada um deles. Os irmãos, então, da segunda ordem são qualificados como bons espíritos. Os espíritos sábios e os benevolentes, que são da segunda ordem, são bons espíritos. Questão 107 do Livro dos Espíritos. Caracteres gerais desses espíritos bons, onde tanto os benevolentes quanto os sábios fazem parte. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que eles alcançaram. Escolha, uso do livre-arbítrio. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas são, tanto um quanto o outro, bons espíritos, fazem parte da segunda ordem da escala evolutiva. Desejo de fazer o bem. Não estando, contudo, ainda completamente desmaterializados, conservam, mais ou menos segundo a sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos, passariam a ingressar outra escala na evolução, passariam inclusive a ser espíritos de sabedoria superiores ou passariam para a classe dos espíritos puros. Eles fazem parte, então, olha, eu falei aqui, né, espíritos de sabedoria ou superiores, mas qualquer um desses quatro fazem parte da segunda ordem, tá bom? Então, não é que os sábios são menos do que os espíritos de sabedoria. Eles têm aptidões, têm conhecimentos diferentes, mas não deixam de ser espíritos bons, por isso que qualquer um dessas quatro classes integram a segunda classe de espíritos bons, tudo bem? Fora isso, se não fosse, eles não conservassem ainda a forma da linguagem ou dos seus hábitos ou as suas manias, conforme o texto aqui está dizendo para nós, e ele foi tirado do Livro dos Espíritos, portanto da codificação, eles então, conforme está sendo dito, eles seriam espíritos perfeitos. Eu trago os pormenores dessas duas classes, da quarta classe, que são os espíritos sábios, e da quinta classe, que são os espíritos benevolentes, que é o próximo slide. Os espíritos sábios são os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos, já têm um conhecimento a mais, preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, então a gente já percebe a aptidão desses irmãos. Eles são morais,
mas eles se preocupam ainda assim com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Tudo bem. Não consideram a ciência senão do ponto de vista da sua utilidade e não misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Por isso que eles não são espíritos imperfeitos, eles são espíritos bons, eles pertencem à segunda classe, tá bom? Mas eles se preocupam mais com a aptidão que possuem, que são as questões científicas, como está dizendo aqui o texto. Da quinta classe, espíritos benevolentes. O que eles têm? Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los. Mas o seu saber é limitado. Sim, tá tudo bem. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual, diferente dos da quarta classe, que tem mais aptidão à parte intelectual. Quem eram esses homens, né? Quem eram esses espíritos? Vamos lá. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas. Vamos lembrar então que nós estamos falando da Grécia e que Jesus, uma vez que já estávamos preparados, já estávamos nas vésperas da nossa maioridade espiritual, solicitou que espíritos benevolentes e espíritos sábios viessem para alavancar a sociedade. Então nós percebemos que as cidades populosas do globo, que globo? Todos os povos que estavam espalhados no globo terrestre, no planeta Terra, que vai de encontro com as aulas anteriores, onde nós já conversamos dos outros povos na Índia e tudo aquilo que eu já falei no começo da aula, relatando aí todos os temas das aulas anteriores. Então, em todos esses povos ingressaram esses irmãos cultos e generosos, filósofos e artistas, cada um com a sua aptidão, mas no fundo cada um veio com um conhecimento diferenciado para alavancar a sociedade. Então, portanto, esses irmãos que renovam para melhor todas as tendências da humanidade, era como de fato é, porque esses irmãos ainda hoje continuam reencarnando entre nós e continuarão até a eternidade, sempre vai ser assim. Por quê? Porque esses irmãos que vêm com um conhecimento diferenciado, eles nos servem de impulsão ao nosso conhecimento, eles nos servem de tendências, de ideias para que nós mudemos, para que nós usemos o nosso livre-arbítrio para o cumprimento da lei de Deus. Então, esses irmãos, eles vieram para renovar a nossa vida, se assim nós escolhermos, uma vez que, conforme já dito, nós temos o livre-arbítrio. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia. No capítulo, para quem lê o livro, fica aqui dito para ler, surgiram novas escolas, surgiram escolas diferentes, né? De conhecimento, escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. Então a Grécia, ela passou a ser um povo, né, uma comunidade, ali, um país, um espaço que passou a assumir a direção intelectual do orbe inteiro, justamente porque homens cultos, generosos, filósofos e artistas começaram a reencarnar, sim, amando, a pedido, na direção de Jesus, começaram a reencarnar na Grécia. Vamos ver. A maioria desses pensadores que eram enviados do Cristo às coletividades terrestres trazem
do círculo retraído e isolado dos templos, os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. O que ele quer dizer isso? Que se antes a boa nova trazida pelo Cristo ficou nas mãos, a pedido de Jesus, mas ficou nas mãos dos discípulos, lembra que ele falou, agora vão de 2 em 2 às cidades, ide e pregai. Vocês que conviveram comigo, aprenderam comigo, se tornem então criaturas novas e ide e pregai. Mas a opressão, a maldade, o egoísmo dos homens, o que fazia? Perseguiam os cristãos, e matava-os. Então, a partir daqui, desse texto, nós reconhecemos que com a vinda desses irmãos, quando nós já tínhamos a maturidade espiritual para a vinda desses irmãos, quando já estava tudo pronto, esses irmãos vieram para quê? Para trazer a boa nova, não mais no círculo retraído e isolado dos templos, onde os discípulos tinham que se esconder na casa ali, primeiramente de Pedro, onde ele formou a igreja, né? E fez as igrejas, que nós já sabemos dessa história, já estudamos, mas agora não mais em círculos fechados, escondidos com medo de serem mortos. Então aí agora eles colocavam esses ensinamentos desses grandes iniciados nas praças públicas, porque nós já estávamos prontos a esse novo conhecimento, nas praças públicas, pregando a verdade às multidões. Esses irmãos que foram enviados ou amando do Cristo. Assim como a organização do homem físico exigiria as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, então o homem ainda estava se formando, nós já estávamos prestes a ingressar na maturidade, né? Na maturidade espiritual, mas antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós precisávamos aprender, mas nós precisávamos aprender adquirindo experiências, as mais amplas experiências, e elas aconteciam então de experimentos mais vastos no campo social. Por isso que o texto fala para nós que ingressou no planeta esses irmãos que tinham grande conhecimento da filosofia, da ciência, da arte, de todo esse aglomerado de conhecimento que foi construído ao longo das existências anteriores, por onde todos nós percorremos, usando acertadamente o nosso livre-arbítrio. Nós ganhamos a capacidade, nos tornamos aptos a continuar ingressando e alavancando a sociedade da qual nós pertencemos. Aqui ele está dizendo que era necessário para o homem adquirir amplas experiências da natureza, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Que era preciso, através do nosso livre-arbítrio, os homens virem e fazerem o que precisava ser feito no campo social. Vamos agora no próximo slide ver dois povos que existiam na Grécia, Atenas e Esparta. Eu vou começar falando primeiro de Espartas, os espartanos. Espartanos, eles proibiam o comércio, então vamos só lembrar aqui, a gente vai falar agora da organização do homem físico, exigia que eles passassem por amplas experiências da natureza,
né? Então era necessária essa convivência no campo social. Os espartanos, eles proibiam o comércio, eles condenavam a cultura, eles cerceavam o gosto pessoal das pessoas, eles decretaram medidas de insulamento, maltratavam os estrangeiros, eles instituíram a uniformidade dos vestuários, eles incumbiram-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual do ser humano, abalando com isso todo o edifício sagrado da família. O homem tem o livre-arbítrio, sempre teve, ele vai se depurando à medida em que nós vamos ampliando o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual. Aqui nós trazemos as singularidades dos espartanos e eles tinham tudo isso lá em Esparta. Proibia o comércio, condenava a cultura, cesseava o gosto pessoal, as medidas de isolamento, tudo que nós vimos aqui. Passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra. Livre-arbítrio. Atenas, em contrapartida, é o berço da verdadeira democracia. Povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida. Então Atenas deixou um legado para nós, como Esparta também deixou. Nós vamos ver aqui mais para frente que todos nós somos dotados de livre-arbítrio e uns escolhem plantar as sementes boas, outros escolhem plantar as sementes ruins. Seu Manuel vive dizendo aqui na casa que nós podemos semear o que quisermos e quando quisermos, mas a colheita, a colheita, ela é obrigatória. Nós vamos precisar colher aquilo que tivermos lançado. Nós vamos ver mais para frente. Então, Atenas, ela foi amou o povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes, e iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Através do legislador Solon, reformaram todos os sistemas sociais, protegendo as classes pobres e desvalidas. Vocês percebem que Atenas tinha uma visão um pouco melhor sobre o ser humano, sobre os nossos irmãos, protegendo as classes pobres e desvalidas, acolhendo os estrangeiros, era o oposto, né, de Esparta, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, favorecendo o comércio, as indústrias e a cultura. Lá, em Atenas, começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo. O que é melhor para o povo? Qual é a vontade do povo? Era o começo aí de uma sociedade livre, justa, equilibrada. Estamos a caminho. Em Mateus capítulo 13, versículo 30, falando das sementes, Jesus já alertou: deixai-os crescer juntos, Atenas e Espartas, sociedades tão diferentes, mas deixai-os crescer juntos até a colheita. Não é isso que nós vemos aqui? Nós não estamos todos juntos? Pessoas que têm tendências viciosas, pessoas que têm tendências muito viciosas, pessoas que fazem coisas que nós, hoje, com a nossa consciência, jamais faríamos e muitas vezes não admitimos que outros façam porque nos choca a consciência. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Aqui traz bem essa ideia, né? Aqueles que fizerem escolhas não muito boas serão levados aos seus lugares determinados pelas suas escolhas e pelo livre-arbítrio que assim optou.
Entretanto, os outros ou aqueles que escolherem seguir a lei de Deus e agir conforme Jesus nos ensinou, esses ingressarão também no seu lugar determinado. Muito provavelmente o reino do céu, que é o que todos nós queremos ingressar e progredir e avançar e se transformar aí ao longo da história, ao longo das nossas existências. Mas aqui o que fica importante para nós, que atenienses e até esqueci o nome do outro povo, desculpa, e espartanos eram diferentes sim, mas cresceram ali próximos um dos outros, tá bom? O mundo precisava conhecer a boa e a má semente, como até hoje nós precisamos conhecer irmãos bons e irmãos não tão bons, e irmãos ainda infantis na educação, né? Conforme eu disse, às vezes nos choca, mas ele está dizendo que o mundo precisava conhecer a boa e a má semente. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos. Por isso que naquele slide anterior ele está falando isso, não esse daqui. Assim como a organização do homem exigia as mais amplas experiências da natureza, então era necessário que nós convivêssemos com a semente boa e a semente ruim. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão, e é só uns nos meios dos outros que nós aprendemos. Há 2000 anos que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Então nós precisamos deixar crescer juntos a semente boa e a semente ruim, a semente má. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensamentos eminentes. Nós já vimos nos slides anteriores que isso foi a mando do Cristo e para que a evolução surgisse e tudo acontecesse a seu tempo. O Salvador Jesus contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. Esperança que depois da sua vinda, no tempo em que ele veio, ele deixou todos os seus ensinamentos, deixou os antecessores, povoou a Grécia com esses irmãos, tudo para alavancar a conquista, a educação, o conhecimento dos homens. O Salvador, portanto, contempla às alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheios de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se de sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Sim, ele esperava que o homem já estivesse pronto, como de fato isso está acontecendo ao longo da história, para que o homem se prepare para o dia de amanhã e o que está programado para as nossas tarefas daqui para frente. De todas as grandes figuras, destacava-se então Sócrates, na antiga Atenas, ou na Atenas antiga. Então agora nós vamos entrar na segunda parte, que é falar da missão de Sócrates. Mas então vocês percebem que quando o homem está pronto, parece não, o véuzinho levanta, o véuzinho que esconde as nossas visões de enxergar, o véuzinho levanta e nós temos um conhecimento novo vindo e nós temos que nos adaptar. E isso, meus queridos irmãos, é a curtas caminhadas, a curtos passos. Nada, a evolução não dá saltos e tudo não acontece de forma repentina. É tudo muito devagar. Nós estamos acompanhando há quantos milênios estamos aqui evoluindo, crescendo e tendo nosso livre-arbítrio. O que nós não podemos fazer é nos demorarmos naquilo que nós já sabemos, tá bom? Ficar patinando, errando na mesma questão.
O que importa é que, de todas as grandes figuras, destaca-se então, de todos esses irmãos que povoaram, os artistas, os filósofos, os pintores, todos esses irmãos com as suas conquistas, esses espíritos sábios e benevolentes, conforme nós vimos lá nos primeiros slides, destaca-se a figura de Sócrates. Sócrates e Platão foram precursores da doutrina cristã e do espiritismo. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito, sim, a gente acabou de falar sobre isso. Então, essas ideias, elas não aparecem de repente, porque senão choca, né? Senão, a gente já se choca quando chega alguém diferente. A exemplo disso foi o que aconteceu com o Cristo e foi igualmente o que aconteceu com o Sócrates, que trouxe uma verdade, então, não aceita pelos poderosos, não é não conhecida, é não aceita. Eles não aceitaram por causa do orgulho e da vaidade, mas eles não aceitaram, e assim como o Cristo, que foi tido como um agitador, Sócrates, nós vamos ver mais para frente, mas Sócrates foi tido aí por um diferencial, né, que nós vamos ver. Mas o que importa é que era uma ideia grandiosa para aquele momento, né? As pessoas estavam saindo nas vésperas da sua maturidade espiritual. Sócrates já era um irmão junto com outros, já era um irmão que já tinha um conhecimento aí diferenciado. Essas grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, sim, é o que nós estamos falando, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, o que estava jogado, o que estava espalhado, com eles formando um corpo de doutrina. O mesmo aconteceu com Kardec. Ele também é um exemplo desses irmãos. Quando é chegado o tempo, Deus envia um homem, resumir, coordenar, completar os elementos esparsos, formando um corpo da doutrina. E todos esses conhecimentos e esses irmãos se juntam para a formação do corpo da doutrina que hoje nós aprendemos com a doutrina espírita. Sócrates, assim como não são as mesmas pessoas, mas não são iguais, Sócrates, assim como Cristo, nada escreveu. Morreu a morte dos criminosos. Sim, desses irmãos aí, que quando vem chegar alguém diferente, fala, opa, esse aí vai tomar meu lugar, eu vou perder o meu espaço, aonde eu não tenho competência para estar, mas eu estou, não vou perder o meu espaço, não. Mesmo porque para mim seria perigoso, porque se eu perder o meu espaço na posição que eu ocupo, eu vou passar, ou esse que vem aí chegando, que parece ou que mostra ter mais conhecimento, vai mostrar que eu nada sabia e que eu competência nenhuma tinha para estar onde eu estava. Então, serei condenado. Então, antes de eu ser condenado, eu vou tirar do lugar aqui, tirar da minha frente esse irmão. O mesmo aconteceu com o Cristo e se repetia então agora com Sócrates. Ele nada escreveu, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude. Ele só colocou os ensinamentos do Cristo que ele já tinha incorporado nele, de existências anteriores, de ter usado o seu livre-arbítrio de forma sábia. Pois bem, foi atacado por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalistas, né, dos formalismos. Foi acusado pelos fariseus de seu tempo, porque sim, existiam os fariseus do tempo de Sócrates. Eram os mesmos irmãos, não estou dizendo que eram os mesmos espíritos, mas eram os irmãos com os mesmos ideais, aquela força de não ser desmascarado, de continuar a sua imposição.
do povo, nas suas ideias que não estavam certas. Pois bem, foi acusado pelos fariseus de seu templo de corromper, ele foi acusado de corromper a juventude ao proclamar. Então ele ensinava para as pessoas, gente, acordem, Deus é único, Deus é Deus de todos nós, todos os povos aí da história, é um Deus único que ama todos nós somos irmãos espirituais. E ele foi acusado de trazer essa nova ideia para as pessoas a seu tempo. Era um irmão que queria abrir a nossa cabeça e ele foi condenado por essas ideias novas que trazia. Proclamou a unicidade de Deus, ele proclamou a imortalidade da alma e ele também trouxe a existência da vida futura. Esses 3 pontos aqui, lógico que ele trouxe muito mais coisa, gente, mas esses 3 pontos aqui dizem muito a respeito da doutrina espírita, porque esses 3 itens aqui nós reconhecemos bem e bem sabemos que falava da unicidade de Deus, da imortalidade da alma, porque o nosso espírito é único, nós só ganhamos um corpo novo, né? Então a nossa alma nunca morre, o que morre é a nossa matéria, mas o nosso espírito é eterno e vive para todo sempre. E da existência da vida futura, sim, que a doutrina espírita fala através de uma palavrinha chamada reencarnação. Nós vamos e voltamos e nossa obrigação é vivermos bem essa vida, mas que nós temos a vida futura, a existência eterna, a vida futura daqui para frente melhorado, assim esperamos. Então, essas questões aqui estão no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução, quando ele fala da vida de Sócrates, né? O resumo da lei de Sócrates, ou das ideias de Sócrates. Deem uma lida na introdução, esse item 4. Mas Atenas não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Por mais que a gente já estava maduro, né, na nossa maturidade espiritual, nós não ainda conseguimos avançar ou suportar essas lições trazidas por Sócrates. Sócrates, então, foi acusado, mas consciente da missão que ele trazia, ele recusa fugir do próprio cárcere. Então, assim, igual Pedro, né? Igual Pedro que foi preso, então Sócrates também foi preso. Ele era consciente do papel dele, da missão que ele tinha. E ele entendia os perigos que corria em divulgar essas boas novas que ele vinha divulgando, que foi trazido no slide anterior. A unicidade de Deus, a imortalidade da alma, a existência da vida futura. E tantos outros conhecimentos que ele trouxe para nós. O que importa é que ele foi acusado então, porque estava abrindo a cabeça das pessoas, né? Estava trazendo a boa nova para as pessoas, e aqueles irmãos que não conseguiram suportar essa lição que era a verdade, como a do Cristo, eles então acabaram prendendo Sócrates e ele se recusa a fugir. Por quê? Porque os soldados, conhecendo Sócrates e a figura de Sócrates, os soldados, eles entenderam por libertar Sócrates, por abrir as portas da prisão para que Sócrates pudesse ser livre. E Sócrates falou não, ele se recusou a fugir da prisão. Ele falou, eu tenho que cumprir minha missão, não é? Então, os enviados do plano invisível não deixam de envolver Sócrates, que naquele momento passava por dificuldades extremas por conta de toda essa situação, estando certo, estando correto, procurando trazer a verdade para a iluminação do ser humano, os outros homens, né? A semente boa e a semente ruim. Os outros homens, portadores das sementes ruins, não queriam largar o poder que tinham, fecharam os olhos para não enxergar a verdade
E então, o plano invisível, que é todo amor e caridade para conosco, compreendendo tudo isso, não deixou de envolver Sócrates em amor, em resignação, em paciência, envolvimento de amor, cercou o coração magnânimo e esclarecido de Sócrates, e Sócrates recebe a condenação. Qual foi a condenação de Sócrates? De receber e de beber a cicuta, que era um veneno daquela época, e com um veneno cicuta tomado, ele morreria. E essa condenação, ela foi comunicada a Sócrates por sua esposa Xantipa. Então, ele estava preso e Xantipa soube da condenação de Sócrates e foi até o cárcere de Sócrates para poder avisá-lo. Sócrates, você foi condenado, você vai morrer com a cicuta. Mas como pode? Como pode essa condenação, sendo que ela é injusta, né? Então, Xantipa, ela estava inconformada com aquilo. E nesse momento, Sócrates mostra a valoração do seu espírito, a grandeza do seu espírito, porque ele esclarece Xantipa com um olhar de paciência e de carinho, interrogando Xantipa: quererias que essa prisão fosse justa, Xantipa? Você queria que ela fosse justa depois de todo o legado, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu sou? Porque se ela fosse justa, eu estou no lugar certo. Mas você queria que ela fosse justa? Jamais. Sócrates, portanto, senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, ele se despede da terra, alçando de novo aos páramos constelados, né, aos degraus constelados, onde agradava a bênção de Jesus. O que importa é que ele se despede da terra, então ele cumpre a sua missão, deixou o seu conhecimento, a sua presença, igual nós estamos fazendo também aqui na terra, né? O que é que nós estamos fazendo com as sementes que temos? Nós estamos plantando sementes boas ou sementes ruins? Pessoal, meus queridos, meus irmãos, podemos errar, mas é necessário estarmos atentos para não errarmos naquilo que já temos conhecimento que é errado, que não devemos mais cometer. Que o nosso erro sirva de escândalo para nós, para cada um de nós, interiormente, né? Na minha consciência, que esse meu erro me choque, me cause escândalo ou vergonha, para que eu não cometa mais, para que eu cresça e amadureça e faça melhor uso do meu livre-arbítrio que tenho, porque é ele que vai me direcionar os lugares aonde habitarei daqui para frente. Então Jesus se agradou, né, como está dizendo aqui, e recebeu a bênção dele com a vinda de Sócrates aos planos superiores. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas, porque todos aqueles que haviam condenado Sócrates, sabendo, porque a lei de Deus habita dentro de cada um de nós, então aqueles que condenaram Sócrates, igual forma, aqueles que condenaram o Cristo ao tempo do Cristo, sabiam do que estavam fazendo, por mais que, igual Herodes, que falou, eu lavo minhas mãos, Herodes não, foi, agora me fugiu o nome, sob pressão a gente, mas lavar as mãos, sabendo que no interior, na sua consciência, você está errado, não te vale de nada, porque você acaba provocando essas provações coletivas amargas. Lembra da semente ruim, da semente boa que eu relatei aqui antes? Então, independente, a condenação de Sócrates, ela se tornou uma causa de dolorosas e amargas provações coletivas.
para todos aqueles espíritos que participaram dela, da condenação de Sócrates, por ter fechado os olhos e não ter enxergado aquilo que ele dizia, que no fundo do seu ser falava que era verdade, ou que fazia sentido ao seu ser espiritual. Na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Então, todos aqueles que participaram da condenação de Sócrates tiveram as provações, tiveram que voltar e passar pelas provações dos seus atos, tornando-se responsáveis pelas decisões e pelo livre-arbítrio que escolheram. É em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas. Lembra que Atenas, ele trouxe valorosos ensinamentos positivos às pessoas. Então, o que aconteceu com o povo de Atenas? Aquelas pessoas, elas foram tidas como escravas e aí então foram vendidas, foram fornecidas para Roma, que é o tema da nossa próxima aula, então a gente não vai comentar muito. Mas, eu não vou comentar nada, na verdade, do de Roma, que é da próxima aula. Mas, já quase terminando a nossa aula, ele vai falar, é em razão disso, dessas escolhas, desse livre-arbítrio que os homens escolhem a todos os instantes na sua vida, que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Precisa tudo isso? Lembra que eu falei da semente boa e da semente ruim e que elas precisam crescer juntas? Não deveria. Vai chegar um momento em que o homem sabe o que tem que fazer e vai fazer boas escolhas. E não vai escolher fazer o mal ao seu semelhante. Que não seja, não mais, o dia de hoje, que não seja mais nós a escolhermos coisas que nós sabemos no nosso íntimo, na nossa consciência, que prejudica o próximo, porque nós teremos que devolver e será em forma de sofrimento para nós. Quando a lei de Deus é de amor e caridade, de justiça, e Deus nos cria para sermos felizes, que nós não escolhamos fazer aquilo que nos pesa, aquilo que prejudica o próximo e faz mal ao próximo. Eu trouxe o próximo slide que eu achei que eu não fosse usar, mas como nós falamos do livre-arbítrio hoje aqui na aula, eu quero trazer. Porque é importante nós sabermos disso ou recordarmos. O nosso livre-arbítrio cria o nosso determinismo. O nosso livre-arbítrio cria o nosso determinismo. Nós determinarmos a nossa vida, as nossas escolhas. Se persistirmos no mau caminho, determinaremos um mau futuro em más companhias. Por quê? Porque pela lei de aproximação, de sintonia, o que eu escolher, eu estou agregando junto a mim irmãos que pensam igual a mim e que se alimentam da minha vontade, do meu querer e da minha ação. Portanto, eu terei a companhia desses iguais a mim. Determinaremos um mau futuro em más companhias. Isso daqui é uma afirmação, ele está afirmando. Se escolhermos o bem e lutarmos contra as nossas más tendências, melhorando-nos consequentemente, determinaremos a mudança imediata. Ele está afirmando. Quando nós escolhermos lutar contra as nossas más tendências e, consequentemente, nos melhorarmos com as escolhas que fizermos, sermos firmes igual Sócrates, que não quis sair da prisão porque eles iam abrir a prisão para eles, ele falou, não, eu vou ficar para que se cumpra. Igual Jesus, quando foi lá ameaçado ou foi ridicularizado, o Senhor não é o Senhor de tudo, por que você não sai aí dessa cruz? Jesus sabia o que tinha que fazer e se tivesse sido diferente, não era para acontecer o que aconteceu, mas chocou e mesmo após 2025 anos, ainda hoje é lembrado e nos causa tristeza e comoção. Comoção não é bom,
mas nos traz aí o despertar da nossa consciência pelos atos que fizemos. Vamos falar do escândalo, né? Os escândalos que nós somos os protagonistas. Nós somos os protagonistas do nosso determinismo. Ele fala, determinaremos a mudança imediata, é a afirmação. A mudança será imediata da nossa situação, a nossa situação muda, ela passa a ser feliz porque as sementes lançadas, as escolhas, os atos, eles são melhores. Você escolhe o bem, portanto, a mudança é imediata. E olha o que mais que ele fala, da nossa situação e um futuro melhor, na companhia de espíritos bons. Lembra a escala de espíritos bons, benevolentes, sábios, lembra? Quando nós mudarmos as nossas tendências, a nossa mudança é imediata e estaremos acompanhados de espíritos bons que se afinirão, eles se afinirão, é uma afirmativa. Você ganhará a afinidade de irmãos bons. E afinando-se conosco, irmãos bons, qual vai ser a sugestão que esses irmãos nos farão? Nos farão boas sugestões de fazer o bem. E aí, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazer boas escolhas, determinando o nosso futuro. Eles se afinirão com as nossas decisões, percebe? Então, eles vão nos sugerir nas nossas decisões. E de decisões boas que eu tiver influenciado, sugestões positivas dos nossos irmãos bons, eu vou acertar. E do acerto, eu vou acertar novamente. E eu vou viver nessa roda de acerto, de felicidade e de crescimento espiritual, porque eu vou estar ladeados de irmãos bons que se afinirão com as minhas decisões e todos nós ganharemos com isso. Tudo depende primeiramente de nós. Tudo está em nós. Isso foi tirado do Livro dos Médiuns, o capítulo 26, e isso é a nota do tradutor. O tradutor do Livro dos Médiuns, que eu tirei isso, que eu tirei essa frase, é José Herculano Pires. Tradução de José Herculano Pires. Ele traz então essa nota aqui, dizendo do livre-arbítrio. Quem tiver interesse, dê lá uma olhada. E aí, então, finalizando a nossa aula, que nós tenhamos o nosso irmão Jesus, que está há muito tempo do nosso lado, está ao alto, conforme dito aí nos slides anteriores, está vendo de cima tudo isso acontecer, vibrando pelo nosso bom uso do nosso livre-arbítrio e das sementes boas que lançarmos ao solo. Jesus, que passe a ser o nosso condutor, com Ele, para Ele e sempre na presença dEle na nossa vida. Eu termino a aula de hoje e eu espero mesmo que cada um reflita nessa aula, leia o material complementar que ajuda demais a compreender, mas que nós interiorizemos a verdade trazida pelo Cristo e não precise ir muito longe, ela está na nossa consciência, a lei de Deus está na nossa consciência. Vamos nos amar, vamos conviver com os nossos irmãos, vamos proclamar o Cristo, viver o Cristo. Viva Jesus na nossa vida, hoje e sempre. Boa noite a todos, uma ótima semana a todos nós. Muito obrigada.